tema que eu trouxe, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade da casa de estudar essa nossa maravilhosa doutrina, porque quando nós vamos fazer uma exposição dela, nós não estamos fazendo favor, não estamos fazendo favor nenhum para ninguém, nós estamos fazendo favor para nós mesmos. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje, eu tenho que estar no Eclesiastes, uma frase muito conhecida, que é: a felicidade não é deste mundo. E antes de começar a falar sobre ela, eu vou citar mais para frente uma passagem aqui do livro Paulo Estevam. E hoje nós íamos começar, se nossos irmãos não estivessem aí, nós íamos falar para somente os desencarnados, porque sabemos que aqui está cheio. Mas nesse livro Paulo Estevam tem uma passagem que Emmanuel relata que nas casas, nas igrejas que ele ia formar, as novas igrejas, que muitas vezes era casa de pessoas, onde tinha menos gente, às vezes tinha maior manifestação do Espírito Santo. Então, nós não precisamos nunca de uma casa cheia para a gente receber aquilo que o Pai vem nos trazer. Mas, para então adentrarmos no tema, eu gostaria de começar dizendo que todos nós ansiamos, sem exceção de ninguém do planeta, por algo que nos traga a satisfação de viver. Do mais inteligente ao mais ignorante, do mais jovem ao mais idoso, do mais santo ao mais criminoso, todos nós estamos na busca da felicidade. Mas se todos nós estamos na busca dela, eu me pergunto, por que não raro, se esse é o objetivo principal das nossas vidas, sermos felizes, por que não raro, se estamos todos à procura, caímos e não raro em desgraças e erros? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo, o primeiro parágrafo diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente um homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que a todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Então, note que o Evangelho segundo o Espiritismo frisa a juventude, a fortuna e o poder, dizendo ser muito cobiçadas por nós, todos nós, mas que nem por isso, mesmo reunindo todas elas, as pessoas conseguem alcançar a felicidade. Nem por isso deixam as pessoas de ser tão ou mais infelizes do que aquelas que não têm fortuna, poder e juventude. Mas então, qual o caminho que nós devemos traçar para alcançar uma felicidade real? Porque é claro que quando nós vamos num centro espírita ou numa igreja qualquer, nós não estamos atrás de uma felicidade perecível, aquela que geralmente nós confundimos com o desejo, com o prazer, que termina tão logo quando alcançado o objetivo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, está assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Do que será que a verdade vai nos libertar? Qual que é o antônimo, o contrário de verdade? É a mentira. Então, se nós seguirmos o Cristo, nós estaremos dissipando as trevas do erro. Ele que veio mostrar o que vem de Deus, vem para nos conduzir para a vida como ela realmente é. E conduzindo-nos nessa vida como ela realmente é, vai nos livrar de todas as nossas paixões. Tudo aquilo que às vezes a gente acha que faz com que nós sejamos felizes e na verdade às vezes estamos caminhando até para uma grande infelicidade. Porque quando nós conhecemos o que é a felicidade real, se nós conhecemos a felicidade real do nosso Senhor Jesus Cristo, não mais vamos cair no erro. Então essa felicidade vai sendo acrescentada a nós na medida que nós vamos conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais eu conheço, quanto mais eu vivo Jesus, mais eu conheço e vivo a felicidade. E isso quer dizer que a nossa felicidade, ela é relativa e só estará completa quando nós formos espíritos puros. Tá, isso quer dizer então que vou demorar 1 milhão, não sei quanto tempo eu posso dizer, que eu não sei quanto tempo demora para ser um espírito puro, mas será que eu posso demorar milhões de anos para eu ser realmente feliz? Sim, mas então parece que está muito distante, mas espera. Hoje, o que diz para nós o que é felicidade? Se nós formos no dicionário, ela diz que é alegria, contentamento, satisfação de viver. O dicionário traduz para nós o significado que nós conseguimos entender. Mas a verdade é que nós não conseguimos saber o que é a felicidade de um espírito puro. No livro A Gênese de Allan Kardec, os espíritos nos falam assim: existem coisas que não dá para a gente explicar para vocês. Seria como tentar explicar cor para um cego de nascença. Imagina uma pessoa que nunca chegou, vou mostrar para ti a diferença de amarelo e azul. Não tem como. Então nós não temos sentidos que esses espíritos puros já têm. E aí a gente acha que só porque nós já raciocinamos, nós já podemos conhecer todas as verdades e saber exatamente como tudo deve ser. Só que nós estamos para nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam essa comparação. No livro dos Espíritos há a escala espírita, que ela vai dos espíritos impuros, espíritos imperfeitos, até os espíritos puros. Nós já encarnamos, pelo que é sabido, nós como coletivo, muitas e muitas vezes, mas muitas e muitas vezes. E nós ainda estamos, lá começa assim, 10 é o pior, são 10 classes até o espírito puro, que é 1. Nós estamos ali no 7, 8, se nós formos ver as características, e olha quanto tempo nós já estamos vivendo. Então, quando nós chegarmos a espírito puro, nós vamos ter um grande conhecimento, ter muita sabedoria, mas na Revista Espírita de fevereiro de 1868, tem uma mensagem do espírito de Lacordaire, que ele fala de uma escala de espíritos puros. Ou seja, quando nós chegarmos a espíritos puros, existe uma outra escala de espíritos puros, e no topo dessa escala estão os espíritos crísticos. Então Jesus, ele não é somente um espírito puro, ele está no topo de uma escala de espíritos puros. Portanto, não tem como nós queremos entender como funciona a vida de um ser desse porte. E isso é maravilhoso a gente saber. Porque se hoje nós já conseguimos ter alegria, contentamento e satisfação de viver, olha o que Deus tem preparado para nós. Olha o banquete que está nos esperando. No livro dos Espíritos, na pergunta 922, é um livro que
respondeu. Então, na pergunta 922, Allan Kardec indaga a espiritualidade. A felicidade terrestre, ou seja, a felicidade da carne, da nossa vida material, é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Ou seja, eu sou feliz com certas coisas. O irmão, a irmã, o senhor também é feliz com outras coisas. Mas o Allan Kardec está perguntando, tá, eu quero saber, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Aquilo que é o básico para que na Terra consigamos ter a felicidade. E aí os Espíritos nos respondem. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Na Grécia viveu um filósofo após Sócrates chamado Diógenes. Ele morava num barril grande, assim, deitado. E ele foi o principal nome da escola cínica. O que significava a palavra cínica? A palavra cínica veio do grego kinos, que significa cão. E ela consistia em dizer assim: a felicidade só será alcançada quando nós nos assemelharmos a este animal. Porque ele não tem responsabilidade para com ninguém. E por conta disso ele é livre. E se nós formos ver o Roberto Bolanhos, que é o Chaves, ele se inspirou em Diógenes para criar o seriado. O Chaves morava no barril. E ele era como se fosse o animal de estimação da vila. Porque ele não tinha família, ao mesmo tempo todos em volta era a família dele. E portanto ele era o mais feliz. E a gente vê, às vezes, quando ele sempre via um sanduíche de presunto, pirulito, ele ficava maluco. Quando a gente tem o nosso cachorrinho, quando a gente mostra a comida, ele fica maluco. Então era para representar um pouco do que o Roberto Bolanhos pegou para criar o personagem. Só que nós sabemos que retirar tudo da vida seria um regresso para nós, uma regressão. Porque nós já passamos o estágio de animal. Nós já temos outras faculdades e nós precisamos desenvolvê-la. Quando fala para a vida material é a posse do necessário, eu nunca me preocupo com isso, porque isso é algo que não vem de nós. Deus nos supre. Observai os pássaros no céu. Se Deus não deixa de suprir-nos, imagine vocês. Então isso não é uma preocupação que nós devemos ter para alcançar a felicidade terrestre, porque Deus sempre vai dar o necessário. Acontece que a gente sempre confunde o necessário com o supérfluo. A gente sempre quer coisas que na verdade a gente não precisa. E aí ele fala, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a fé no futuro é algo muito simples. Se você não acredita em Deus, se você não acredita que a sua vida, a sua individualidade segue após a morte, nós vamos viver todos os dias com uma angústia muito grande, porque vai ser uma contagem regressiva para o nada. Aí tem gente que acredita na doutrina panteísta, que diz assim, quando a gente morre, a gente volta ao todo. Se você perder a sua individualidade, é a mesma coisa que morrer. Porque a gente só nos conhece porque temos a nossa individualidade. Então, se nós não temos a fé no futuro, não é uma base para sermos felizes. Não adianta. E aí ele fala, para a vida moral é a consciência tranquila. Isso aqui eu gostaria de trazer aqui a passagem do Paulo Estevam. Esse livro aqui é o livro mais bonito que eu já li na minha vida. Primeira vez que eu li ele, eu terminei de ler e li de novo. É impressionante a história desse livro aqui. Mas é impressionante. E conta que Paulo, ainda Saulo, ele se converteu, então
Ele era apaixonado por Abigail, que era irmã de Gesiel, e Gesiel era Estevão, é o nome que foi trocado. Então, ele era apaixonado por Abigail, que era noiva, e ela se separou de Gesiel por situações que aconteceram, eles tiveram que se separar. Então ela sempre procurava ele. Então Saulo queria, que era um doutor da lei, ele era um juiz, se fosse hoje. Então ele era um doutor da lei, ele mandou apedrejar o seu cunhado, ele não sabia. No dia que ele mandou apedrejar, ela reconheceu o seu irmão, que estava com ele, que era noivo dele. Ela morreu de desgosto. Ele começou a perseguir cristãos. Quando ele foi para o caminho de Damasco, ele viu todas as atrocidades que ele tinha feito com muitas pessoas que só queriam fazer o bem. Aí ele vai, passa 3 anos no deserto, perde a sua profissão, todo o seu prestígio. Quando volta, o seu pai não o recebe, os seus amigos o têm como louco. Ele rebaixa o seu nível social, porque ele era um juiz agora, virou um tecelão. Ele vai até a Casa do Caminho, que é a primeira instituição de caridade do mundo, fundada, que era a Casa de Pedro. Quando ele chega lá, ele pede para os apóstolos receberem ele, eles ficam meio assim, mandam ele esperar, por todas as portas se fecharam. E um dia ele estava no deserto, e ele estava muito angustiado, e ele dormiu. Quando ele dormiu, ele tem uma visão mediúnica, uma revelação. Nessa revelação, nessa visão, neste sonho, aparece para ele Abigail e Gesiel para confortá-lo. Aqui é dito por Emmanuel que esse sonho é a visão que mostra no Novo Testamento, quando ele foi ao terceiro céu. E aí ele é confortado por Estevão e Abigail, e ele sente que aquilo está acabando. E aí ele começa a formular um monte de perguntas no pensamento. Ele estava muito angustiado. E aí eu vou resumir aqui, ele fala assim: esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente a Abigail, aos problemas que o defrontavam, ansioso por aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto. Saulo alinhava mentalmente o grande número de perguntas. Ele disse: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela disse para ele: ama. Penoso testemunho. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela disse: trabalha. Se Abigail tinha razão, era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em compreensão com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Ela disse: espera. E aí, no final, resumindo, concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar-lhe as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. E ali, quando ele acordou desse sonho, ele nunca mais teve o que nós estávamos vendo ali, a consciência pesada por conta do passado. Ele ganhou um ânimo para todo o resto do seu apostolado. E aí nós vamos falar então disso, dessas 4 palavras: ama, trabalha, espera e perdoa. O amor é todo o sentido da vida. Se nós formos pensar assim, por que Deus nos criou? Deus não é perfeito? É. Se eu fizer o mal, Deus vai ficar triste? É claro que não. Imagina se ele fosse ficar triste com todos os erros que a gente comete. Ele ia ser talvez o ser mais triste do universo. Então ele é imutável, ele é perfeito. Se nós formos ver, a única explicação razoável que existe para Deus ter nos criado é o amor.
Porque o amor, ele é doação. O verdadeiro amor cristão, ele serve somente para doar para o próximo. E doando-se para o próximo, que nós adquirimos a felicidade. Não é querendo pegá-la para nós, é dando que a gente recebe. Como já diria Francisco de Assis. É dando que a gente recebe. É perdoando que se é perdoado. Então o amor, ele é doação. Se nós não nos doarmos para outras pessoas, para os nossos cônjuges, para a nossa família, para qualquer coisa, nós não vamos alcançar a felicidade. E aí, o segundo, trabalha. O trabalho, não existe nada pronto, nenhuma construção pronta que alguém não tenha trabalhado. Não existe uma fórmula mágica no universo. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos trabalhar pela nossa felicidade. Deus deu para nós esse poder. Vós sois deuses, deuses com D minúsculo. O que é Deus? Deus, a principal característica de um ser divino é o que? É a autonomia, é a ação, poder fazer o que se quer. Então nós somos deuses com D minúsculo, deuses relativos, porque nós não somos como uma formiga que só segue o seu instinto. Nós criamos, então nós precisamos trabalhar. Tem um grande apóstolo do Espiritismo, que foi Jerônimo Mendonça. O apelido dele, ele era conhecido como o Gigante Deitado. Ele esteve, inclusive, aqui no Bezerra de Menezes, quando era vivo. Ele era tetraplégico e cego. Não era tetraplégico ou cego, ele era tetraplégico e cego. Ele só mexia o pescoço para cima e não enxergava. Eu digo, como é que uma pessoa deve ser feliz? E numa das palestras dele, que tem no YouTube, olha como é que era o nome, A Alegria de Viver. É impressionante, né? É impressionante isso aí. E ele conta, ele faz todo mundo rir. Ele divulgava a doutrina espírita no Brasil inteiro. Ele fundou centros espíritas, ele divulgou no Brasil inteiro, ele escreveu livros. É impressionante. E ele uma vez foi porque a gente nunca está livre das influências por conta dos nossos erros. Ele foi no médico e o médico dele disse que o coração dele estava com um fio. Aí ele foi visitar Chico. Aí chegou lá no Chico, o Chico já, na hora, já percebeu o que ele tinha. E aí ele contando na palestra, ele disse que chegou para o Chico, ô meu filho, como é que tu estás? Ele, eu estou bem, Chico. Não, meu filho, tu bem, como é que tu estás? Mais ou menos. Tá, mas por que estás assim? Ele disse, olha, eu estou com o atestado de óbito no meu bolso. Vim do médico e ele falou que o meu coração está por um fio. Aí ele disse assim, benditos fios, meu filho. Tem fio de nylon, fio de cobre, fio de aço. Emmanuel está aqui do meu lado dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Portanto, trabalha. E aí ele teve aquele choque. E aí quando ele estava indo embora, ele disse, Chico, muita paz. Daí o Chico, tira o Z, meu filho. Muita paz. Porque o Chico já tinha compreendido o valor do trabalho. Ele sabia que nós só saímos da situação que nós estamos se nós nos movimentarmos. Se ficarmos parados, vamos continuar ali. Espera. Muita gente acha assim que o livre-arbítrio é o controle da sua vida. Não é o controle da sua vida. O livre-arbítrio é o controle das suas escolhas. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Tanto é que às vezes nós vamos reencarnar e se nós perdemos tanto a noção, nós não podemos escolher o nosso tipo de prova. Certas coisas não são dadas para nós escolher. Essas coisas que nós não escolhemos direito, escolhemos muito mal, Deus escolhe por nós. Como um pai escolhe para um filho pequeno coisas que ele ainda não consegue decidir. Agora, o livre-arbítrio é o controle das nossas escolhas. Você vai fazer, não vou. E aí não tem que. Você sempre será respeitado por Deus. Ele é como aquela lei
que garante o seu direito de escolha. Agora, se nós soubermos esperar, nós não vamos fazer assim. Plantei um pé de laranja. Eu sou ansioso. Vou colher ela cedo. O que vai acontecer? Vai estar azeda. Ou vou demorar demais, porque eu sou preguiçoso. O que vai acontecer? Vou colher ela podre. Se nós fizermos o nosso trabalho e soubermos esperar pelo momento de Deus, sempre vamos colher os frutos maduros e doces. Portanto, nós precisamos esperar. Ama, trabalha e espera. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perdoa. Deus criou-nos para a felicidade. Mas não dá para ser feliz se nós guardarmos mágoa dos outros. Porque quando nós guardamos uma ofensa, ela antes de ser projetada no outro, através de raiva, de um insulto, ela está em nós e não vai sair. Se nós não perdoarmos, nós vamos sempre continuar com essa mancha. E nós vemos nas obras de André Luiz, no livro Ação e Reação, o espírito de Silas, ele cometeu um mal numa vida, e o André Luiz dizia: meu Deus, mas esse espírito é tão bom. Ele precisava de um resgate e reencarnar para poder ascender a outro plano. A sua vibração não comportava outro plano. Ele precisava dar-se o perdão. Precisava de uma outra reencarnação. Portanto, nós precisamos perdoar. Perdoar aos inimigos é perdoar a si próprio, como disse Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque todos nós somos cheios de erros. Se nós não nos perdoarmos, nós não vamos conseguir ascender para a felicidade. Então, quando Abigail deixa essa lição para Paulo, que eu trago aqui para nós estudarmos hoje, eu digo para que possamos tentar seguir esse seu ensinamento: amar, trabalhar, esperar e perdoar. Claro que na medida das nossas forças. Quando nós não a tivermos, roguemos ao nosso Pai, que nunca nos desampara. Porque a gente acha que nós somos entregues somente assim: ao que eu planto eu colho. Nisso a misericórdia divina. Nós não precisamos assim: eu estou devendo R$1.000, Deus já me cobrar R$1.000, um exemplo. Não é assim. Deus quer simplesmente que nós aprendamos. Se nós pagássemos, eu falo por reais aqui só para nós termos um exemplo, mas é claro que é dos nossos pecados. Eu estou devendo R$1.000, se eu pago 100 e aprendi, para que Deus já me cobrar? Ele é dono de tudo. É como, sei lá, querer cobrar do Bill Gates com uma bala. Não faz diferença, ainda mais para Deus. Então o segredo da nossa felicidade terrestre é a posse do necessário, que nós não devemos nos preocupar, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se não tivermos consciência tranquila, se ficarmos devendo para os outros, se aquele martelinho bater na nossa cabeça, não adianta, que enquanto ele não parar de bater, nós vamos sempre ficar com aquilo de ruim, sabendo que há algo que tenha que ser feito. Muito obrigado.